Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Sindicato Rural de Cascavel e da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, dou as boas-vindas ao nosso público e agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando durante todos esses dias anteriores do show pecuário. O show pecuário está sendo feito por mais um ano de forma online. Devido à pandemia, tivemos que nos readaptar esse nosso evento, que está na sua 7ª edição, mas sem perder uma característica fundamental, que sempre norteou e permeou as suas edições anteriores, que é levar informação, conhecimento e inovação aos produtores rurais. Este evento é organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Queremos inicialmente também agradecer às instituições e empresas que colaboraram para a realização deste evento, que foi a Pioneer Corteva, o nosso patrocinador Ouro, a Unidome, Cicobi Credit Capital, Primato, Metropolitana Tratores e os nossos apoiadores, o Sistema FAEP-Senar e o portal Sou Agro. Essas instituições foram fundamentais para que a gente concretizasse esse evento e tivesse o sucesso que nós estamos tendo. Na noite de hoje, para encerrarmos o 7º show pecuário online, teremos uma mesa redonda com profissionais do agronegócio e da pecuária, que são os doutores Elias Idec, Flávia Fontes e Neri Geller. Antecipadamente, agradecemos em nome do Sindicato Rural de Cascavel e da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, por terem aceitado o convite para participarem desse nosso evento. Para conduzir a nossa mesa redonda, convido a nossa parceira do portal Sou Agro, Cirlei Benetti, que vai nos passar e vai conduzir esse nosso debate, que vai ser muito importante e muito esclarecedor. Bem-vinda, Cirlei. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, você que é a nossa grande parceira, e deixo contigo agora a condução dessa mesa redonda. Está sem som. Boa noite, Pauline. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui nessa transmissão através do Show Pecuário Digital. Uma satisfação enorme. Fico muito feliz em estar aqui também através do Grupo Tarobá de Comunicação e pelo portal Sou Agro, né? Bom, eu quero já, antes de apresentar as pessoas que vão participar dessa mesa redonda, quero que você faça uma ação importante agora. Pega esse link e joga aí para todos os grupos que você está presente. Faz isso, agora. Em gratidão às pessoas que estão aqui, né? Porque vai ser o encerramento hoje do Show Pecuário e com certeza vai ser espetacular e de muito conhecimento. Principalmente porque você também pode participar. Você que está em casa, você que está online, onde quer que você esteja nesse mundão, você pode participar. E compartilhe, tá? Envie para o grupo da família, envie no grupo aí dos pecuaristas, envie no grupo dos agricultores que você tá. Eu sei que você tem vários grupos, você pode contribuir para que essas pessoas também tenham muito conhecimento, tá bom? Esse é o primeiro pedido que eu faço para você, tá? A gente pede também para que você pode deixar o seu comentário, tá? Faz isso. Sua pergunta, seu comentário e também de que cidade você está falando, de que você está escrevendo, que você está assistindo. Isso é bastante importante para a gente ter essa interação aqui junto com as pessoas que vão estar na mesa redonda. As principais perguntas aqui, a prioridade, serão as perguntas de vocês que estão acompanhando aqui nessa live ao vivo, aqui nessa transmissão do Show Pecuário, tá bom? Espero poder contar com todos vocês, então, aqui no chat. Você pode fazer a pergunta. Nosso tema central nessa noite, então, do bate-papo será novas alternativas de alimentação. Alimento natural versus alimento sintético. O que deve ser valorizado? Pergunta que fica no ar e a gente vai ter aí quase 1h30, né, para debater sobre isso. Bom, hoje no último dia, né, na última noite aqui do evento, não poderíamos deixar de contar com profissionais de renome, como nos dias anteriores, que já foi espetacular, né? Nossa mesa redonda contará com a Flávia Fontes, que já aparece aqui com a gente também. Ela é médica veterinária, doutora em nutrição animal, CEO da Integral Comunicação. Doutora Flávia, obrigada pela sua presença, tá? Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, tá bom?
Quero apresentar também aqui o Elias Zidek, engenheiro agrônomo com especialização de planejamento e gestão de negócios, diretor executivo da Frimeza, diretor executivo do Sudcop Frimeza, atualmente presidente do Conselho Regional Oeste de Sanidade Agropecuária. Zidek, boa noite também. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu quero deixar aqui uma informação importante para vocês, o Neri Geller, né, também convidado aqui desta mesa redonda hoje, dessa conversa. Ele é produtor rural, empresário, foi ministro da Agricultura em 2013 a 2015, atualmente é deputado federal pelo Mato Grosso. E o que acontece? Exatamente por ser deputado federal, ele estava em Brasília hoje e está a caminho de Mato Grosso. Mas aí o voo atrasou, né? Tem algumas situações que ocorrem que fogem ao controle, né? E nesse momento, então, ele não estará agora, então, conosco. Ele pode chegar a qualquer momento. Dando tempo dele chegar, estando online, ele vai entrar aqui e vai conversar com a gente também. Ok? Então, bom, eu faço agora o convite para que você, novamente, mande aí, tá? Para o seu grupo de transmissão, para que as pessoas possam vir conversar com a gente. Nossa mesa redonda terá a seguinte dinâmica: iremos repassar aos senhores as perguntas prévias aqui elaboradas por diversos profissionais da área e também perguntas que forem chegando, daqueles que nos assistem. Os senhores podem fazer perguntas também um para o outro, tá? Então, tá todo mundo liberado aqui para conversar um com o outro aqui dentro da nossa sala de conversa. Vamos lá, vamos começar então? Eu vou dar prioridade. Paulo, você quer falar alguma coisa por enquanto? A gente pode seguir aqui. Seu microfone, Paulo. Seguindo. Oi. Eu acho que podemos iniciar o debate, que vai ter muitas questões para serem debatidas, né? Vai ter muita conversa, muita coisa interessante. Eu acho que, como eu vou estar participando também, a gente coloca um dedinho de prova aí. O seu Paulo vai ficar com a gente aqui, né? Exatamente. O seu Paulo vai ficar conosco, Paulo Valim, diretor aqui do Sindicato Rural também, enquanto a gente mantém aí, se o Neri Geller chegar, ele vem conosco, senão o seu Paulo também vai ficar aqui conosco nessa conversa. Eu vou preservar aqui a figura feminina e vou começar fazendo a primeira pergunta para a Flávia. Eu espero que os homens entendam, tá? Mas hoje aqui nós vamos começar, tá? Flávia Fontes, faço a primeira pergunta para você, que é a seguinte, ó. Estima-se que em 2050 existirão 9 bilhões de pessoas no mundo. A FAO, né, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura, espera que o Brasil possa contribuir com 40% de aumento na sua produção de alimentos. O que isso significa? Qual a sua visão em relação a isso? Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Agradecer imensamente aí ao Sindicato Rural de Cascavel, cidade que eu conheço, que eu amo. E agradecer a todo mundo também que está assistindo, que está nos prestigiando aí nessa noite de sexta-feira. Bom, eu acho que o nosso país, né, o agronegócio brasileiro, tem total condição de suprir essa demanda crescente de alimentos, né, falando da minha área específica dos alimentos de origem animal, né, eu acho que existe uma possibilidade grande de crescimento de produtividade em todos os setores aí da pecuária, né, seja na produção de leite, de carne, de ovos, de pescado, enfim. Então, acho que o Brasil está na dianteira disso aí, né, podendo puxar essa produção de alimentos, e a gente, eu costumo dizer muito, né, que o nosso trabalho, no final das contas, é para diminuir a fome do mundo, né, então, eu acho que, além de tudo, ainda traz, né, uma satisfação muito grande de ter esse objetivo tão nobre, né, que é diminuir a fome, a miséria, a desnutrição. Então, acho que com o trabalho que, né, já vem sendo feito, o desenvolvimento tecnológico das cadeias produtivas, a gente vai conseguir, sim, até superar essa expectativa em relação aí à produção de alimentos. Obrigada pela sua primeira pergunta respondida aqui, tá? Enquanto eu vou aguardar mais perguntas dos participantes, das pessoas que estão em casa, eu já deixo aqui, ó, os primeiros comentários que vão chegando aqui para nós. O Juliano Almeida, ele fala assim: parabéns pelo evento, alto nível. Ele é da cooperativa agrária, acompanhando, deve ser ali da região central do estado do Paraná, né? Agrária que tem sede ali em Guarapuava. O Rodrigo Teixeira fala, ele é de Unai, Minas Gerais, ó, aí da região da Flávia, né?
Boa noite a todos. Ele está dando boa noite, acompanhando aqui. Boa noite, então, para o Rodrigo Teixeira. Faça como eles, tá? Envie também o seu recado, o seu comentário aqui para nós. Elias Idec, vou fazer a próxima pergunta, então, para você. Na verdade, são algumas perguntas que foram até pré-elaboradas aqui pela equipe, os diretores, né? Por que preferir carnes ultraprocessadas ou totalmente sintéticas em vez de promover o consumo de carne suína, que é light, portanto saudável, saborosa, produzida de modo sustentável e com baixo preço ao consumidor? Elias, bem-vindo, boa noite e obrigada por estar aqui. Boa noite a todos. Minha saudação aí ao Paulo Malini, extensiva aí ao Paulo Urso, nosso diretor-presidente do sindicato, toda a equipe técnica, por realizar, mesmo com toda essa situação atípica, né, realizar o 7º Show Agropecuário. Parabéns pelo esforço e pela organização de vocês. Saudar também a Cirlei, né, cujo DNA é do agronegócio, né, ela tem na alma, né, o agronegócio. Saudar também a doutora Flávia Fontes, é um prazer de conhecê-la e participar com você nessa mesa. O nosso deputado Neri Geller deverá entrar também, o que vai acrescentar, principalmente do aspecto, né, das políticas, né, de alimentos do Brasil, já que ele foi ministro e é deputado, né? Esperamos que ele chegue a tempo. Com relação a essa primeira pergunta, é preciso, né, olhar um pouco para a história, né, até da humanidade, né, de como a evolução humana veio se alimentando ao longo dos séculos, né, e chegar nos dias atuais. Como foi respondido aí pela doutora Flávia, nós temos um desafio muito grande, em primeiro lugar, naquilo que chamamos de segurança alimentar, né? Quantas pessoas estão subnutridas no mundo hoje? Quase 8 bilhões de pessoas. Acredito que quase 15% disso, 1 bilhão de pessoas, passam fome, né? Essa é uma preocupação muito grande e humanitária de todos que estão no agronegócio, porque é o agronegócio que vai suprir, né, a segurança alimentar. Não é os sintéticos, não será esses produtos ultraprocessados que vão matar a fome desse povo, até pelo custo de produção maior, como bem foi falado nesse comentário junto à pergunta. Então, mais uma vez, né, na história, o agronegócio tem essa missão de alimentar as pessoas. E, durante os últimos anos, nós assistimos os nichos de mercados surgirem, né? São aquelas pessoas que procuram alimentos mais especializados, né? Ou seja, lá, nutracêuticos, funcionais, né? Sem amido, sem lactose, e aí para fora, né? E nesse grupo também surgiu aí os hábitos alimentares, né? Podemos falar nos veganos, nos vegetarianos, né? Eu chamo isso de tribos, né? São várias tribos que defendem o seu gosto, o seu prazer, né, em alimentação. Então, nós convivemos com todas essas tribos, né? E eu acho isso muito positivo, né? Eu acho que isso é provocação da nossa mente, da nossa inovação, do nosso espírito criativo para procurar desenvolver alimentos para todos. Eu acho que cria oportunidades. Essas situações criam muito oportunidades. Mas eu ainda sou
fã do produto natural, do produto que tem o mínimo processo possível, que ele seja a menor desfiguração natural possível. Eu acho que ainda esse é o foco, ainda é isso que se busca, e eu acho que tem espaço, né? Sempre terá espaço para crescer cada vez mais nesses atributos aí de natureza, de saudabilidade. Talvez depois adiante a gente pode comentar ou falar um pouco mais sobre o que é bom, o que não é bom num alimento, né? O que é a composição do outro. Aí eu acho que a doutora Flávia tem grande experiência nisso também, a gente pode comentar um pouco mais. Mas, resumindo, né, não acredito que os sintéticos, ultraprocessados venham a superar, né, o natural. O natural, que eu digo, não significa que ele não tenha processo. Nós estamos aprendendo cada vez mais como conservar melhor sem desfigurar o produto e sem aditivos químicos, sem aditivos que possam prejudicar a saúde. Esse é o desafio hoje. E a ciência está evoluindo, a tecnologia está evoluindo para isso. Então, a nossa missão no agronegócio é alimentar o mundo, alimentar as pessoas, e teremos certamente muito que produzir, né, com custo menor, isso é importante para atender essa população. Bem, agora a próxima pergunta eu quero deixar, na verdade, para os dois, que podem responder aqui conforme dentro da informação que cada um tem, né? Que é o alimento ultraprocessado, o sintético, né? Ele pode ser considerado sustentável? Essa é a pergunta. E como é que é tratado ou desprezado o resíduo da produção de alimento ultraprocessado e sintético? Doutora Flávia, vamos lá. Eu acho que às vezes tem uma confusão muito grande na cabeça da população, e principalmente populações mais jovens que vêm questionando mais as formas de produção dos alimentos. A gente sente isso muito, né? Muitos questionamentos em relação a como os animais são criados, quanto de água gasta, como que é o tratamento de dejetos, né? A gente vê isso cada vez mais vindo à tona. E as pessoas, muitas vezes, têm uma visão errada, né, de que um outro alimento, que não sei, vou dar até exemplo, por exemplo, a gente sofre, né, no caso da pecuária, dos alimentos de origem animal, a gente sofre muito ataque, por exemplo, dos veganos, né? E uma das coisas que eles falam muito é essa questão da gente utilizar muita água, da poluição de rios, enfim. E quando a gente pensa, né, aí eles vêm numa pegada de que aquilo que eles fazem é muito mais sustentável, a forma como eles produzem alimento para aquele nicho é muito mais sustentável. Só que a sustentabilidade, ela tem uma série de fatores que estão envolvidos ali, né? Você não vai pensar só na questão ambiental, ela é extremamente importante, mas você precisa pensar na questão social e na questão econômica, né? Quando a gente pensa aí na questão social, a gente vai pensar na geração de empregos, enfim, em vários outros fatores. Eu acho que você pode, sim, ter uma produção de alimento sintético sustentável, né? Mas o que eu acho que não dá para falar é que a produção de alimento, vamos dizer, natural, né, não é sustentável, porque eu acho que cada dia mais existe uma preocupação em fazer as coisas de uma forma melhor, mais sustentável, de ouvir realmente esse clamor que vem do consumidor. A minha formação é toda muito voltada para a pecuária leiteira, né? A graduação, mestrado, doutorado, e aí hoje a minha empresa tem 15 anos, e ao longo desse tempo eu fui sentindo necessidade de buscar outros conhecimentos para agregar a minha formação técnica, que é muito voltada à parte do animal, da produção, enfim. E hoje eu estou fazendo um MBA em comportamento do consumidor. E é muito interessante, porque a gente, às vezes, fica dentro de uma bolha nossa, né, de produtor e de técnico, enfim, e a gente não ouve muito o que está acontecendo lá na ponta, né, de quem realmente vai consumir aquilo que a gente produz. Isso é extremamente importante, porque a gente não pode fazer algo que faça sentido só para a gente, né?
e até para a gente pegar esses discursos, muitas vezes equivocados, e a gente ter formas de explicar, de levar uma informação correta para esse público, né? Então, a gente ouve muito isso, essa questão da sustentabilidade, colocando esse alimento mais processado, o alimento mais sintético, como mais sustentável. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar para mudar essa mentalidade, né? E, de novo, essa produção ela pode sim ser sustentável, mas dizer que o natural não é também é um absurdo completo, né? Doutora Flávia, eu já deixo aqui uma próxima pergunta, e aí eu vou ler alguns comentários, mas a próxima pergunta que eu gostaria que começasse você com essa resposta é sobre essa questão do bem-estar animal, né? Já que é também uma das suas especialidades em relação ao leite, né? A gente tem falado bastante, já se mudou muito esse formato em relação até às divulgações, própria mídia, marketing mesmo, em relação a se falar sobre essa sustentabilidade e bem-estar animal. Mas, na sua opinião, eu quero saber o que a gente ainda pode evoluir nesse sentido, tá? Enquanto isso, eu deixo aqui o nosso boa noite do Fernando Praste. Parabéns, Flávia, nossa guerreira representante do leite, sempre auxiliando e mostrando à população a qualidade e os benefícios dos lácteos. Estamos juntos. Você conhece o Fernando, né? Aqui de Cascavel. Boa noite, Fernando. Muito obrigada, viu? Que bom que você está aí com a gente. Sempre presente. O Gumercindo Fernandes, de Londrina, Paraná, também dando boa noite aqui. Tem mais perguntas chegando, mas eu vou deixar um espaço, então, para a Flávia responder essa questão do bem-estar animal versus também essa questão de divulgação, propagação da informação dessa produção sustentável. Tá. Antes de entrar nessa parte do bem-estar animal, me ocorreu aqui uma coisa que eu acho que é interessante da gente trazer à tona. Hoje a minha empresa está à frente do movimento Beba Mais Leite, que é o único movimento brasileiro independente de estímulo ao consumo de leite e derivados. E eu queria contar rapidinho um pouquinho de como que surgiu esse movimento, e ele está muito relacionado a essa questão do alimento, você deixar o alimento natural de lado e buscar alguma coisa mais processada, e aquela coisa começar a fazer um sentido enorme e até distorcer o alimento natural, no caso, o leite, né? Então, vou resumir, porque a história é meio longa, mas eu vou resumir essa história, que eu acho que é interessante a gente trazê-la aqui. Quando eu me tornei mãe pela primeira vez, em 2012, eu não conhecia esse universo de mãe, de maternidade, de nada disso, né? E aí, meu filho mamou, tem 2 filhos, eles mamaram no peito até por volta dos 7 meses, depois entraram naquela fórmula de transição, e depois eu falei, leite de vaca, lógico, tá decidido, né? Não tem outra coisa. E aí, conversando com a pediatra, ela já sabia disso, enfim. E aí, no dia dessa consulta, né, da transição, ele estava com 11 meses, ia fazer 1 ano, ela me deu uma lata do leite e falou, esse leite aqui é o melhor leite para o seu filho, para o desenvolvimento cognitivo. E aí eu olhei a lata, olhei a marca, não conhecia, falei, gente, coisa estranha, né? Tantos anos no leite, não conheço essa marca de leite, coisa estranha. Mas fui para casa com a tal da lata, né? Era leite, tá tudo certo. E aí, quando eu abri a lata para fazer lá a primeira mamadeira da transição, eu senti aquele cheiro de baunilha, uma coisa assim, um cheiro doce. E aí, meu faro de veterinária, né, acostumada a olhar sucedâneo de leite para bezerro, que tem que ter cheiro de leite, né, não pode ter cheiro de outras coisas. Falei, gente, isso não é leite. E aí, resolvi fazer o que eu tinha que ter feito lá no consultório, que era ler o rótulo do produto. E aí, quando eu fui ler, estava escrito em letras até não muito pequenas, que aquilo não era leite, era um composto lácteo com óleos vegetais e fibras. E aí, teve uma longa história, mas eu vou resumir ela. Eu fui descobrir que a maior parte das mães com as quais eu convivia, e a gente tinha um grupo grande de 6 mil mães aqui em Belo Horizonte, davam esse produto para os filhos ao invés do leite. E aí, eu falei, gente, mas peraí, como assim, né? E aí fiz vários artigos comparando a composição nutricional dos 2 produtos, e assim, não fazia o menor sentido, não estou dizendo que são produtos ruins, mas não fazia sentido, inclusive financeiro, essa troca. E era uma coisa que estava assim, eu comecei a questionar, falei, gente, espera lá, um alimento natural, completo, balanceado, que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que as crianças podem começar a consumir a partir de 1 ano de idade, sem, né, a criança que não tem problema de saúde,
Por quê? Por que vocês estão dando outra coisa, um alimento muito mais processado, com muito mais ingredientes misturados? E assim, não se chegava a uma conclusão, assim, elas não tinham, o pediatra mandou, o nutricionista mandou, enfim. E foi aí que surgiu o Beba Mais Leite. Eu quis só contar isso porque ele veio exatamente dessa inversão. Eu não consigo, sabe, entender muitas vezes famílias com baixa condição financeira, gastando dinheiro lá que poderia ser usado com outras coisas, até outros alimentos, para comprar um alimento mais caro, sendo que existe o leite lá natural, enfim. Espero que eu não tenha me alongado demais na conversa, mas acho que dá para dar uma caracterizada aí. Sobre o bem-estar animal, eu amo falar desse assunto também, né? Eu acho que hoje a gente veio muito de encontro nessa história de eu começar a estudar o consumidor e ouvir o consumidor. A gente começou a perceber esse discurso de uma forma muito forte, vindo sempre, né, com muitos questionamentos, muitos deles injustos, mas a gente, na hora que se depara com isso, você pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? A gente prefere sempre enxergar o copo meio cheio e enxergar as oportunidades que a gente tem para entregar para o consumidor aquilo que ele está nos pedindo, né? A gente teve uma passagem muito difícil na nossa trajetória aí. A gente estava em 2018 ou 2019, uma palestra do Dr. Drauzio, no Teatro Renaissance, em São Paulo. Ele fez várias palestras para a gente no Beba Mais Leite, e numa dessas a gente teve uma invasão de um grupo de ativistas veganos. Eles entraram na palestra, subiram no palco, impediram o Dr. Drauzio de falar. Foi um horror, um dia assim, terrível na nossa vida, sabe? E naquele dia parece que virou uma chave na minha cabeça, porque eles falaram várias coisas, né? Eles nos xingam de uma série de coisas, que a gente sequestra o bezerro recém-nascido, e separa ele da mãe, que a gente faz uma série de coisas. Nem vou falar aqui que tem muitas palavras que são bem pesadas, mas aquele dia eu escutei aquilo tudo, aquelas coisas me doeram muito. Eu fiquei assim, eu achei que eu não ia nem dar conta daquilo tudo que a gente estava vivendo naquele dia. Mas deu um clique na minha cabeça, e foi aí que eu falei, agora a gente vai de cabeça nessa história de bem-estar animal mesmo. Então, hoje a gente tem na empresa, há cerca de 2 anos, um programa de certificações em bem-estar animal para fazendas, indústrias leiteiras, e agora a gente entrou na área de suinocultura também, fazendo esse mesmo trabalho de bem-estar animal, porque é hoje a principal demanda do consumidor quando a gente fala em alimento de origem animal. Então, não adianta a gente... É claro que as coisas não precisam ser julgadas na gente da forma como um ativista faz, né? Mas existem verdades que são difíceis, que a gente sabe que realmente precisa mudar, né? Eles estão falando e a gente realmente precisa mudar. Então, acho que é um caminho sem volta, né? Que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estar atento, porque é o que o consumidor está demandando, não adianta, temos que fazer. E você acaba de ganhar mais uma adepta em relação ao Beba Mais Leite. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, chega de leite em lata lá em casa, a partir dessa sua fala agora, tá? Depois você vai me contar a mudança. Você vai me contar a mudança, porque isso aconteceu com várias pessoas, assim. Eu estou lembrando aqui um amigo querido, João Cruz, que era secretário da Agricultura aqui em Minas, e eu fui fazer uma entrevista com ele um dia, era até para leite integral, e aí eu falei para ele falou assim, peraí, mas você está falando que isso não é leite? Aí eu falei, não é leite. Aí, assim, eu vi ele ficar até bem branco, assim, na hora. Ele falou, não tô acreditando que a minha filha tá tomando isso e tal. E aí, mudou pro leite. E ele falou, Flávia, acabaram problemas respiratórios. Ela não ganhava peso, passou a ganhar peso. Assim, a menina mudou. Então, como esse, tem vários depoimentos. Depois você me conta. Tá, ótimo, combinado. São Paulo, você quer fazer uma colocação em relação a esse assunto que a gente está tratando aqui, Paulo? Não, eu estou achando muito interessante, não quero me alongar muito, não, porque eu estou aqui mais para aprender hoje, né, nesse debate. Mas eu acho que tem alguns aspectos aí que se tocou num ponto muito interessante, que talvez a gente não saiba vender o nosso peixe, vamos dizer assim, né? Essa questão aí dos veganos, talvez eles tenham uma interpretação muito ruim da forma como nós conduzimos, nós cuidamos dos animais e até como abatemos os animais. Então, essa ignorância deles, vamos dizer assim, é que acaba sendo prejudicial a toda a cadeia produtiva.
Então, eu acho que tem que se pensar uma forma de trabalhar isso daí para tentar minimizar ou até eliminar esse tipo de entrave que a gente tem. Então, eu acho que é uma coisa a ser pensada e discutida bastante nessa questão aí. E é para isso que a gente está aqui também, né, Paulo, com o Show Pecuário, para levar informação, né, de graça para as pessoas, né? Esse é um dos nossos propósitos, sempre com informação. Eu realmente acredito, Paulo, que com informação a gente consegue mudar muita coisa, sim. Esse tem sido o nosso propósito. Vamos lá para mais perguntas que estão chegando, ó, da Cooperativa Agrária. Pergunta para os palestrantes. É legal no Brasil utilizar nas embalagens a alegação de hambúrguer vegetal para produto com 100% origem vegetal? Nos Estados Unidos já existe uma iniciativa. Zidek, pode responder essa para a gente? Na verdade, é o pessoal lá da Agrária. Ó. Eu vou emendar aqui, que é o Juliano. Ele faz assim, ó, Cooperativa Agrária para que a alegação de hambúrguer seja utilizada somente nos produtos de origem animal. Ah, desculpa, que faltou aqui um pedaço. Ele falou, ó, nos Estados Unidos já existe uma iniciativa para que da alegação de hambúrguer que seja utilizada somente nos produtos de origem animal. É o Juliano Almeida. Olha, essa pergunta é muito interessante. Veja bem, eu acho que tem um pouco disso que o Paulo falou. Nós precisamos fazer mais o marketing, né? Marketing original, o marketing realista, né, daquilo que se processa em toda a cadeia produtiva. Por exemplo, como é que pode, né? E nós estamos, através da nossa associação, chamada ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, nós estamos já bastante avançados no movimento para proibir o uso, por exemplo, carne vegetal. O que é carne vegetal? É carne artificial, é carne sintética. Lá vai produto químico. É uma carga química que faz aquilo, mais o biológico, né, que é a multiplicação lá de, sei lá, de bactérias, de fungos e coisa e tal, e bota ali produto químico. Né? Como é que nós vamos deixar de chamar de carne um produto desse? Hambúrguer vegetal. Hambúrguer de carne. Agora, entrar no campo da doutora Flávia, leite de soja, né? Queijo de soja, né? E aí por diante. Isso, nós precisamos mudar a legislação e não permitir que se use essas palavras nascidas, tradicionais e que se identificam com produtos de origem animal. Eu acho que, assim, cria um termo diferenciado lá, né? Chama vegetal não sei o quê, né? Então, eu acredito que isso precisa ser... uma questão até de respeito, né, às atividades pecuárias que não se deixe usar esses termos. Mas o Brasil está avançando, nós estamos avançando, e eu acho que junto, principalmente, do Ministério da Agricultura, que é lá que se registra os rótulos, né, quem sabe alguma coisa da Anvisa também, para que se proteja aí, né, aqui, assim como se protege na Europa, nos outros países aí a origem, né, os termos de origem. Eu acho que aqui também tem que se proteger, porque afinal de contas, o que é o boi, o frango, o leite, da vaca e o suíno? É uma síntese vegetal. Tá? É uma síntese vegetal. O boi, a vaca come pasto, né? O porco, o suíno e o frango come milho, come soja, né? Eles vêm da origem vegetal. Então, sabe, esses fanatismos, né, que são difíceis, são prejudiciais à sociedade. Eu acho que se a pessoa tem necessidade ou tem um gosto, beleza, mas não precisa desfazer o antagônico, né, o contrário, para se promover. Eu acho que tem gente para tudo, como falei, existem nichos, existem tribos, né? Eu não tenho nada contra. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa, né? Eu fiquei altamente constrangido quando nós colocamos hambúrguer vegetal. Nós estamos procurando mudar esse termo hambúrguer para chamar de outra coisa, que eu ainda não sei. Agora, a empresa que está no mercado, né,
e ela é cobrada por esses produtos, né? Mas o que eu estou sentindo, assim, eu vou falar números até números bastante reservados. O que a gente está observando é que esse mercado ele não está crescendo na expectativa que se tinha lá atrás, né? As previsões de crescimento desses alimentos não está acontecendo. Uma empresa que opta aí por esses produtos alternativos, atendendo certos nichos, olha, não chega a 5% do faturamento. Não consegue chegar, porque não existe demanda para isso. Então, tem muito mais propaganda, tem muito mais marketing do que a realidade. Agora, acho que o agronegócio tem que proteger aquilo que é seu, né? Aquilo que é original, aquilo que é natural, né? Aquilo que é social, né? Aquilo que alimenta. Comentando aí a questão do bem-estar animal, né? Quando eu vejo, assim, eu acho que tem que ter respeito, né? E bons tratos com os animais. Isso é essencial, exige. Nós, por exemplo, temos a certificação de bem-estar animal na cadeia produtiva. Agora, começar a exagerar nisso, né? Dar dimensões, metragens, entra aí na imunocastração, corte de dentes, e aí para fora, tamanho de célula, não pode ter célula, célula de criação, tem que ter baias, e não sei, e aí para fora, sabe, começa a entrar em certos exageros, né, que isso vai se largar a mão, né? Quando você aperta demais e é inviável, né, você também arrebenta a corda, sabe? Então, acho que tudo tem o seu limite, né? E é preciso que tenha ponderação nisso tudo, né? É claro que nós temos que cuidar do ambiente, nós temos que cuidar do bem-estar, temos que cuidar do trabalhador, né? O que eu vejo no mundo, e principalmente no Brasil, alguns fanáticos discutindo esse tipo de coisa, e a pergunta que eu faço: quantos brasileiros estão passando fome hoje? Tá? Alguém se preocupa se ele está dormindo numa cama, numa laje, mas se preocupa com o animal, se ele está pisando na madeira, está pisando no cimento, está pisando aonde. Mas não se preocupa onde está dormindo, se ele está na rua, se ele está se alimentando, né? Então, eu acho que temos que levantar essas questões para contrapor o fanatismo exagerado que existe. O Edmilson Zabotti está aqui com a gente, lá de Palotina, presidente do Sindicato Rural Patronal de Palotina. Edmilson, boa noite para você, tá? Ó, e vem mais pergunta. Essa aqui eu vou direcionar para o Paulo, porque tem tudo a ver. Fala assim, ó, Alisson, enquanto a produção de animal seja de leite e carne e outros, como um pequeno agricultor pode ser capacitado e ter competitividade da sua produção, e há um sindicato que pode influenciar com capacitação? Aí vem os cursos do Senar, né, Paulo? Quanta capacitação? Sem dúvida. Isso agora é um prato cheio para nós, né? Na verdade, comentando para ele, o Senar hoje disponibiliza mais de 250 cursos diferentes, atendendo a todas as atividades. Então, a gente recomenda a ele que procure o sindicato da sua cidade e que solicite o curso, que se naquele momento não tiver, talvez juntando outros produtores, ele consiga fazer o curso que ele tanto deseja. Muito bem. Ó, esse comentário eu tenho que ler aqui. A Sueli Bortoleto fala assim: acho que eles deviam colocar o nome de hambúrguer de bactéria. É a opinião da Sueli, tá, gente? Tem as ideias que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Tem mais perguntas chegando aqui? Chegando agora, Algacis Linhares, pecuarista aqui da região oeste do estado. Boa noite, Algacis. Ele faz assim, ó: nossa região com a economia agrícola, o que acham dos varejistas usarem nas suas gôndolas produtos saudáveis? Ele põe com letras garrafais aqui, né? Produtos saudáveis. Ou outras nomenclaturas que dão a entender que os originais, também com letra maiúscula, não são saudáveis. Flávia, como é?
eu queria pedir eu queria só fazer uma complementação daquela pergunta anterior, da questão do hambúrguer, do leite vegetal, que uma coisa que incomoda muito, né? A gente tem tentado no leite trabalhar isso, de mudar essa denominação também para bebida vegetal, para alguma coisa com esse nome, mas uma coisa que é muito séria e está um pouco ligada até com essa pergunta aí, é a mistura desses produtos nos supermercados, nos pontos de venda, né? Por exemplo, você tem lá, esses dias uma conhecida minha falou, Flávia, eu comprei um iogurte vegano, porque ele tinha o morango na frente, a embalagem era idêntica, estava misturado com os outros. Eu olhei a embalagem e peguei. Achei, né, a embalagem interessante, só quando eu cheguei em casa que eu fui ver que era um iogurte vegano. Então, assim, queijo, né, agora, que é outra coisa também, assim, queijo vegano, como assim, né? E aí todo misturado com os queijos normais, feitos com leite de vaca, de cabra, de búfala, enfim, no mesmo espaço do supermercado. Então, isso é muito complicado, eu acho que isso engana realmente o consumidor. Muitas vezes ele compra enganado. É claro que tem o consumidor que quer consumir aquele produto, mas, né, tem muita gente, a grande maioria, que não quer e pode comprar enganado. Eu acho que isso deveria ficar separado. Essa coisa do alimento saudável me incomoda demais também, né? Assim, grandes redes de supermercado têm feito partes, né, separadas do supermercado, com essa pegada do saudável, né? E no caso do leite, nunca tem o leite de vaca nessa parte do supermercado, são sempre amêndoa, aveia, soja, enfim. Eu acho que isso realmente assim, dá até raiva na hora que você vê a história toda, mas eu acho que não tem outra forma de ser feito, né? Primeira questão é de proibir realmente, né? Além dos Estados Unidos, tem vários países na Europa que já não permitem o uso desse termo, né? Dos termos que são utilizados para alimentos de origem animal, para os vegetais. E o trabalho de conscientização mesmo, de explicar para o consumidor, né, as diferenças. Tem um trabalho que a gente publicou agora no Beba Mais Leite recente, mostrando a comparação dos teores de proteína do leite de vaca com essas bebidas vegetais, né? Assim, é assustador, né? Você parte lá de 8 gramas para 1 grama de proteína. Então, assim, eu acho que é esse tipo de informação que a gente tem que trazer à tona, né? Ao invés de não falar mal do outro produto, mas falar bem do nosso e mostrar que ele é melhor, sabe? A gente tem que ler mais o rótulo também no supermercado, né? Porque você mesmo está dizendo, né, Flávia, está tudo misturado. Pode ser que eu ia dizer para você, eu nunca comprei um produto desse, vou saber? Pode ser que já até comi, né? A gente não tem como saber. Exato. E tem umas coisas também, eu sou diretora científica da Abraleite, então tem um trabalho grande sendo feito nesse sentido também, contra essas empresas que estão usando a denominação leite ainda de forma pejorativa. Tem uma marca que é daquela empresa Notco, que é o Not Milk. Então, tem a vaca, né, riscada na embalagem do leite. Quer dizer, usa a palavra milk no negócio que não é milk, que não é leite, o símbolo da vaca todo riscado. Então, assim, eu acho que realmente tem umas distorções mas eu fico feliz, né, de saber que a demanda não está sendo do tamanho que imaginava-se que era, porque realmente, da forma como a coisa é colocada, parece que tem uma demanda muito grande, né? E que bom que não é. Fico feliz de saber disso. E acho que é a informação mesmo que a gente tem que levar. Exato. Elias, pode falar. Eu só queria complementar, eu esqueci anteriormente, por exemplo, na edição do 20/7 da Visite, ela publicou uma notícia que a análise demonstra que carne vegetal é nutricionalmente inferior à proteína de origem animal. Está publicado aqui, Universidade de Duke University americana, e coloca, através de um método, né, chamado metabólica, o método é metabolônica, não sei se a doutora conhece, mas através da metabolônica, eles conseguem analisar os micronutrientes, né, e vitaminas e tudo, em outra dimensão, né, que compõem os alimentos. E é significativamente diferente essas composições. A população precisa saber disso. Tá? É preciso
conhecer que o que está consumindo não é similar aos naturais aí de origem. E é possível representar um risco à saúde humana, o consumo desses produtos? O Paulo quer falar alguma coisa? Paulo, pode ir? Não, só complementando o que a doutora Flávia comentou, essa questão da forma como muitas empresas levam a mensagem ao consumidor, ela acaba criando, às vezes, até uma confusão. Eu lembro que há uns anos atrás, o Elias, acho que vai lembrar disso daí, que teve uma empresa que ela dizia na campanha dela que o frango que ela vendia não continha hormônios. E a gente sabe que o hormônio é proibido por lei, né? Tem, né? A utilização. E, quer dizer, até em casa houve um conflito, não, nós vamos comprar dessa marca porque as outras têm hormônio. Quer dizer que as outras têm, Então, infelizmente, é um tipo de uma informação que causa maior problema dentro do próprio mercado, né? E, às vezes, a empresa acaba se beneficiando naquele momento lá. Então, a forma como a mensagem chega, ela pode causar um problema muito maior, né? Verdade. Doutora Flávia, responde para a gente, é possível de representar algum risco para a saúde humana, o consumo, talvez, desses alimentos? Hoje a gente tem trabalhos científicos já que mostram, por exemplo, que uma dieta vegana, ela traz uma série de riscos para a saúde, né? Eu acho que, assim, é muito complicado a gente questionar o que o outro quer comer, né? Eu acho que você doutrinar a alimentação do outro, para mim, é um negócio, assim, que é inconcebível, né? Mas eu acho que a população precisa ser alertado, e principalmente crianças, né? Porque os pais veganos, eles não dão o alimento de origem animal para os filhos. E aí você pensa numa criança, né, sendo alimentada exclusivamente com fontes vegetais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em cálcio, que é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, não só ósseo e dental, como a gente sabe que mas cognitivo, sistema imune, cálcio está ligado nisso tudo, né? Os lácteos são a melhor fonte natural de cálcio, não tem base comparativa capaz de chegar nem perto do cálcio que você tem no leite, né? Por exemplo, para você ter a mesma quantidade de cálcio absorvido, não é quantidade relativa, é a quantidade absorvida pelo organismo, que é o que a gente chama de biodisponibilidade. A quantidade de cálcio necessária por dia, você consegue ela em 3 copos de leite, ou um copo de leite, um iogurte, 3 porções de lácteos, né? Se a pessoa não toma o leite, ela come o iogurte, come o queijo. 3 porções de lácteos, para você ter a mesma quantidade de cálcio absorvido, você precisa comer 2,40 kg de brócolis. 1,8 kg e alguma coisa de espinafre. Como que você vai conseguir, um adulto pode até ser que consiga comer isso, para mim, assim, inconcebível, mas um adulto pode ser, mas uma criança comer isso, como? Então, assim, eu acho que, né, sendo mais direta na sua pergunta, sim, existem riscos para a saúde, e principalmente para uma população como a nossa, como o Elias colocou bem, que a gente tem um monte de gente passando fome, e um outro tanto de gente que não está passando fome, mas que está totalmente, com a nutrição totalmente desbalanceado, está desnutrido, né? Você colocar um tipo de dieta dessa aqui, para funcionar minimamente, você precisa de um nutricionista avaliando tudo, né? Balanceando aquela dieta, fazendo uma série de exames laboratoriais em você, para detectar deficiências. Então, assim, eu acho que é inconcebível, assim, na minha cabeça, não você optar, eu vou comer, etc., mas você catequizar as pessoas com aquilo, né? Eu acho que as pessoas precisam ter informação verdadeira, e principalmente crianças, né? Hoje, inclusive, em alguns países é crime, se os pais são veganos, eles alimentarem as crianças de forma sem alimentos de origem animal. E ainda colocando o lado, né, de que quando você vai desenvolver um produto sintético ou com alta carga química, né, você está levando perigos, né, que muitas vezes não se conhece ainda todo o efeito no organismo humano. Então, é de 2 lados, né, a não nutrição e o risco que está levando para a pessoa. Só colocando, né, uma observação,
dê o brócolis para a vaca e tire o leite, né? Exatamente, exatamente. Todos nós, no final das contas, somos veganos, né? Que a vaca come o capim, a gente come a vaca, come o... Né? Toma o leite, somos todos veganos, né? Zidek, vou deixar a próxima pergunta para ti, tá? O impacto que a produção da pecuária pode sofrer com a entrada de carnes artificiais no mercado? Essa pergunta, na verdade, quem direcionou aqui para nós foi o André Luiz, ele é representante comercial da Pioneer Sementes aqui da região, né? E ele deixa, então, essa pergunta. Elias, responde essa para nós, por gentileza. Numa análise de negócios, né, um dos itens que você analisa é produtos concorrentes, né? Qualquer negócio que tu vai, tem novos entrantes, tá? Entre eles, lá, das estratégias, você analisa produtos concorrentes. E nós, que somos aí do agronegócio, temos que estar sempre ligado analisando o potencial de produtos concorrentes, ou substitutivos, desculpe. Substitutivos. E esses produtos substitutivos, pelo menos a médio prazo, vou falar aí 5 anos, na nossa avaliação de risco, não deverão ter impactos, né, na produção normal aí da agropecuária. Tá? Porque não se tem ideia para frente? Vai depender muito dessas crianças, desses jovens que estão aí, acesso à mídia, nas escolas, enfim, depende o radical que pegar pela frente, poderá ser mais ou menos influenciado. Mas, assim, na nossa visão, mesmo a longo prazo, não deverão competir, né? Porque se você entrar muito para o artificialismo, para baixar custo, você baixa o valor nutritivo. Aí não tem como competir, né? Não tem como colocar o produto no mercado como substitutivo. Então, assim, não temos essa preocupação que poderá inviabilizar a produção natural aí de alimentos. Tem um comentário chegando aqui. Elias, pode ir lá, vai, Paulo. Só complementando o que você comentou, Elias, eu acho que a FAO compartilha com você com o que você falou. A primeira pergunta que foi feita é que a FAO está esperando com que o Brasil aumente a sua produção em 40%. Certo? Que tipo de alimento? Alimento natural. E está se pensando em longo prazo. Então, automaticamente, ninguém está apostando em alimento sintético. Pelo menos é o que a gente pode, através da própria pergunta, já existe essa resposta. Então, eu acho que compartilha com o que você acabou de falar. Vai ter o seu espaço, mas não vai ser importante para a alimentação das pessoas. Comentário aqui da Stefânia Vaninski. Muito bom esse bate-papo. Parabéns, Stefânia. Obrigada aí por você estar participando com a gente. Vocês que estão conosco, façam como ela, tá? Mandem a sua pergunta e mandem o seu comentário também. Ainda dá tempo, a gente tem meia hora de bate-papo aqui, vocês podem participar. Ó, tem uma pergunta agora que eu vou lançar aqui. E na verdade, tem um contexto, tá? Por isso que eu vou fazer uma leitura aqui, ó. Diversas agências globais de saúde se reuniram no ano de 2000 e estabeleceram 8 princípios, objetivos de desenvolvimento do milênio, que, se seguidos, tornariam o nosso mundo um lugar muito melhor. Considerando que a maioria das metas estabelecidas nesses objetivos estavam relacionadas ao combate à fome e desnutrição, e considerando ainda que a obesidade se tornou um desafio de saúde pública, pois, segundo a OMS, atualmente a obesidade e doenças correlatas são a principal causa de morte em comunidades de baixa renda. Os alimentos ultraprocessados ou sintéticos não impactariam negativamente nesse panorama de doenças, relacionando causas por alimentação inadequada, pobre em nutrientes? É uma das perguntas, tá? E as novas alternativas de alimentação estão alinhadas com as metas estabelecidas nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio? Flávia, quer comentar essa colocação? Sim. Sem dúvida nenhuma, os ultraprocessados são responsáveis por grande parte desse problema que a gente vê, né, de obesidade, chamo de desnutrição. A gente normalmente associa desnutrição
a fome, a pessoa magra, mas não, né? Existe o obeso que está desnutrido porque ele está com uma dieta completamente desbalanceada, né? Então, assim, o que a gente tem ouvido, né, dos nutricionistas, das pessoas aí que estão trabalhando com a nutrição humana? Dois pontos importantes, né? Um, o excesso de carboidratos, vindos principalmente desses alimentos ultraprocessados, e o outro, a questão do estilo de vida, né? Hoje a gente tem uma vida muito mais sedentária do que as pessoas tinham há 50, 60 anos atrás, né? Hoje a gente usa carro para tudo, hoje a gente nem levantar para mudar o canal da televisão, a gente faz mais, né? Acho que deve ter gente que nem sabe que existia isso, de, sei lá, e rodar o negócio da televisão. A gente faz tudo ali na mão, deitado, sentado, enfim. Então, assim, eu acho que esses objetivos todos que foram traçados, né, de uma alimentação saudável, eles estão totalmente, na minha visão, relacionados com essa volta ao consumo de alimentos naturais, alimentos pouco processados, né? Óbvio, a questão da atividade física, do estilo de vida também, mas isso é interessante, que isso veio muito à tona com a pandemia do coronavírus, né? As pessoas voltaram a se preocupar, a fazer alimentar em casa, fazer a sua alimentação em casa. Por quê? Não é só porque elas estavam no home office, é porque elas tinham preocupação com a saúde delas naquele momento. Elas queriam estar com um organismo forte o suficiente para, caso elas entrassem em contato com o vírus, o organismo delas conseguisse debelar aquele vírus e não virar uma infecção que levasse a um quadro grave ou até a morte, né? Então, assim, no final, essas coisas me fazem pensar que as pessoas sabem o que é bom, sabe? Elas sabem que o natural, que o alimento de origem animal, pouco processado, natural, é um alimento mais saudável. Só que são bombardeadas o tempo inteiro com essas informações, com esses modismos. Eu vejo, assim, pelos meus filhos, né? Aqui em casa são 2 veterinários, eu e meu marido trabalha com suinocultura e eu no leite. E assim, os meninos, desde sempre, né? Nunca questionaram nada, sempre comeram carne, beberam leite e tal. Mas aí começam já a vir da escola com umas histórias assim. Ah, mas esse sofá teve que matar o boi para fazer o sofá? Como assim? Não podia ser de pano? Já começa a vir algumas coisas que a gente sabe que estão ali, né? Que estão naquele ambiente. Então, eu acho que muito dessas coisas, elas são modismos, mas quando as pessoas se deparam ou com uma doença ou com um problema nutricional grave, no final das contas, elas sabem o que é bom, né? Eu acho que, assim, uma alimentação saudável, uma alimentação com poucos alimentos processados, esses salgadinhos, esse monte de coisa, né? Que às vezes as crianças mesmo são bombardeadas com esses alimentos de baixíssimo valor nutricional, né? A gente chama de caloria vazia, né? Porque ele tem a caloria, mas muito poucos nutrientes. Então, eu acho que o caminho é esse, né? A pergunta ela foi tão bem feita que ela mesma já foi dando uma resposta para isso tudo, né? Então, a primeira parte, sim, os ultraprocessados estão completamente relacionados com isso, com esse problema. E a segunda é realmente a volta para essa alimentação mais saudável. A gente sabe, né? Ao que tudo indica, estamos voltando a uma normalidade, as coisas vão voltar mais ao normal, né? Não vamos ficar tanto tempo mais em casa, trabalhando em casa, fazendo tudo em casa, mas, assim, é possível também, no nosso ambiente de trabalho, a gente ter uma alimentação mais saudável, né? Que isso fique aí como um legado que a pandemia deixa para a gente, um bom legado, né? Agora abriu a porteira aqui das perguntas e eu vou ler alguns comentários e fazer pergunta também. A próxima vai ser para o Elias, que foi direcionada aqui para ele, tá? Mas o Cleiton Thiago Pires de Carvalho fala assim, show de conteúdos, um bate-papo que me apresentou outra visão. Parabéns, realmente está dando um start aqui, abrindo a mente de muita gente esse nosso bate-papo, tá? O José Manuel Mendonça que faz a pergunta para o Elias, tá? Ele faz assim, a Frimeza já está certificando de bem-estar animal a criação de suínos e os produtores de leite? Já tem projeto para certificá-los, Elias? Já.
nós temos um programa chamado Suíno Certificado. E os pilares desse programa exatamente o seguinte: meio ambiente, bem-estar do trabalhador, bem-estar animal, rastreabilidade, né? E sanidade, né? E, claro, tem que dar resultado econômico isso tudo. E essa propriedade, se ela cumprir todas essas normativas, ela é certificada. E sendo certificada, ele tem um valor diferenciado na hora de entrega no frigorífico. Tá? Nós estamos com esse projeto há uns 2 anos e ele está aumentando gradativamente. Hoje já temos em torno de 40% da produção certificada na suinicultura. O nosso objetivo até 2030, inclusive o novo frigorífico, né, que só lá serão 140 mil matrizes a mais no campo produzindo, todos eles terão que ser propriedade certificada. Exatamente para garantir saudabilidade ao consumidor final. E a gente poder provar e mostrar toda a rastreabilidade do que esse animal consumiu, o que foi ministrado, o que ele se alimentou, como ele foi tratado, enfim, é um checklist enorme, que faz auditoria, né? E a tendência é fechar 100% isso daí até 2030. E isso entra o bem-estar animal com todas aquelas regras, né? Inclusive com biossegurança também. Tá? E na questão de leite, nós já estamos bastante avançados, porque no leite já se faz todas as análises, né? Básicas, né? Mas, por exemplo, tem que ter controle de brucelose, tuberculose, enfim, essas doenças mais comuns, né? Tem que fazer todo o processo de vacinação necessária para o rebanho, e são feitas aquelas análises tradicionais aí de célula somática, carga total de bactérias, temperatura, gordura, enfim, é uma série de análises que essas são feitas rotineiramente em todas as propriedades. E as propriedades são classificadas em função de uma nota que ele recebe, uma classificação que ele recebe em função disso. Se ele não atinge a classificação mínima, até por lei do Ministério, ele não pode entregar esse leite, nós não podemos receber esse leite. Então, isso dá segurança no produto final. Atinge aqueles objetivos lá que você colocou, né, os OS lá, e do ponto de vista de segurança lá para o consumidor final, que é o que importa, né? Ter um alimento seguro, né, que garanta lá o bem-estar e a nutrição adequada para quem vai consumir. Ó, tá chegando um comentário aqui, a Dora está parabenizando o evento, palestra atual e relevante, ela fala. Ela coloca assim, ó, trocar palestra por debate. Acho que ela quer que todo o show pecuário seja de debate, viu, Paulo? Fica para você essa jaca aí, viu? Se abacaxi para você descascar, tá bom? Que é um dos organizadores. Ó, é uma opção. A Estefânia Vanis, que fala assim, muitos influenciáveis pela mídia. Ela quer dizer, acredito que em relação a utilização dos produtos, né? Depende de que mídia, né? Que ela está vendo. Ela não está vendo o Sou Agro. Se ela for no Sou Agro, não vai ver esse tipo de coisa, não, lá, né, Zidek? Mais uma, tem pergunta aqui, agora eu vou fazer do Alisson. O Alisson faz a seguinte questão: a carne vegana sendo mais barata e o sintético de leite sendo mais barato. Com esse cenário, como chegar o alimento 100% animal à mesa do consumidor? Flávio. Olha, eu posso falar, desculpe, eu posso falar da questão. Hoje, 1 quilo de hambúrguer que eles chamam de plant basic, né, ou a base de vegetais e plantas, né,
ele deve estar chegando ao consumidor aí por volta de $50 o quilo. Então, acho que vai demorar muito para competir com o nosso hambúrguerzinho aí. Eu não tenho essa preocupação, não. O leite, R$19 o litro do leite de origem vegetal. Uhum. Então, acho que aí já... mais caros, né? Porque ele colocou sendo mais baratos. Na verdade, eles são produtos muito mais caros, né? Eles não são mais baratos, mas o apelo de consumo é esse apelo todo que vem enviesado aí, que, né, como a gente falou lá no início, a questão da sustentabilidade, do bem-estar animal, que são produtos que não levam sofrimento animal embutido, né? Tem todo esse discurso aí que a gente precisa realmente reverter com informação de qualidade. Então, dá para se perceber que com esses valores você vai atender uma tribo, como diz o Elias, e não vai matar a fome. O grande problema assim, que eu vejo nisso, que eu acho que a gente precisa, né, concordo totalmente com o que está sendo falado aqui, que aconteceu uma vez comigo um fato tão inusitado. Eu saí um sábado de casa, eu moro em Belo Horizonte, né? Então, estava ali na região da Savassi, entrei numa farmácia, e na hora que eu saí, eu fui abordado por um senhor, não era um morador de rua, mas a gente percebia pela roupa que era alguém que tinha uma condição econômica baixa. E aí ele me entregou um papel e perguntou se eu podia comprar aquelas coisas para ele na farmácia. E aí a lista dele era um pacote lá de fralda descartável, e um produto, não vou falar o nome comercial, mas era um composto lácteo com óleos vegetais e fibras. E aí eu falei para ele, olha, o leite, ele falou, é para minha neta e tal. Eu falei, qual que é a idade da sua neta? 3 anos. Aí eu falei, olha, sua neta, ela pode consumir o leite, eu vou comprar o leite para você dar para sua neta. E ele falou, não, se eu levar leite, a minha filha não vai dar para minha neta. Então, assim, o que é a minha preocupação com isso, sabe? A demonização do produto de origem animal e o similar, sintético, vamos usar um nome qualquer lá, com um valor muito alto. A pessoa migrar para outro produto, sair da categoria, sabe? No caso do leite, por exemplo, e ir para um suco, que é uma questão que a gente coloca muito, né? Que incomoda, né? Por exemplo, você vai no café da manhã de um hotel, por exemplo, aí a pessoa que se diz fitness, ela troca o leite por um copo de suco de laranja, né? Não estou dizendo aqui de jeito nenhum que suco de laranja faz mal, mas o que a gente sabe? Que ele é mais calórico do que um copo de leite integral, né? Promove menos saciedade, né? Dá um pico de insulina, que é algo que a gente também não quer, principalmente, enfim. Então, assim, a minha preocupação é essa, sabe? Que a pessoa ou desinformada ou sem o poder aquisitivo de comprar aquilo que está na moda, migre para outra categoria. Então, acho que a gente precisa estar atento nisso aí para ter uma informação de qualidade e evitar esse problema. E vai pagar mais caro, como você já disse também, né? Exatamente. A Daniela Simonetti fala assim, debate com conteúdo riquíssimo, sou nutricionista e produtora rural, concordo plenamente com a fala dos palestrantes, os extremos nunca foram viáveis, o equilíbrio é a melhor alternativa. Que resumo fantástico que ela fez aqui, né? Obrigada, viu, Daniela, pela sua colocação aqui. A Dora faz uma pergunta, e a Dora é advogada também. Quais são os princípios éticos usados nos alimentos sintéticos? Quem vai nessa? Éticos. Eu acredito o seguinte, né? Que essas alternativas, né, de produtos sintéticos, elas visam negócios. Ninguém vai fazer isso de graça. Tá? Logicamente, se a empresa é ética, ela vai respeitar as regras, as normas existentes para fazer aquele produto. Por isso que eles são muito caros até agora. A empresa que quer ser ética vai fazer o que pode, né? Mas o duro é que quando isso começa a entrar no conhecimento tecnológico
popularizado, né, começa a entrar empresas que não têm esse conceito, aí o risco da população é enorme. A gente sabe também que muitos produtos, eles não contam toda a verdade. Conta aquilo que a lei manda obrigatoriamente para colocar na caixinha, no rótulo e na exposição. Mas tem muita coisa que não é obrigatório constar, mas que não fazem bem. E que muitas vezes não se sabe se está realmente usando na dosagem certa ou não. Então, eu acho que esse somatório desses riscos é que nos levam a dizer que quem assume consumir produtos químicos, né, ele está assumindo risco, e ele tem que saber disso. Risco para a sua saúde, para a sua nutrição, para o seu bem-estar. E acho que, assim, quanto mais tu tem que lançar mão de produto químico, ora para segurar, sei lá, a solubilidade, ora para conservar, ora para isso, ora para aquilo, isso tudo é produto sintético, é química, é formulação química. Então, acho assim, além desse problema, tem essa questão ética, que é um risco também, tá? Não estou dizendo que não são éticos, mas tem o risco de ser, né, com tudo isso que tem na mão e que ainda não é conhecido, né, às vezes nem pelos órgãos reguladores, porque são produtos que estão surgindo, estão ainda em fase de criação, de formulação, ainda não passaram por todos os testes aí, né, viáveis. Por isso que o órgão, né, no nosso caso Brasil, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, tem que ser rigoroso mesmo, né? Tem que proteger o consumidor com risco de produtos que venham dessa natureza. É um risco também, isso é bom alertar, né, doutora Flávia, de que o comércio eletrônico vem trazendo os riscos muito grandes, inclusive com importações, tá? Produtos que chegam através do e-commerce né, porque eu ouvi falar, porque a blogueira tal fala, porque fulano fala e coisa e tal, e quem sabe ele está comprando uma bomba. Então, esse alerta também é preciso que fique. Tem só uma questão que eu queria colocar, que é uma questão que o setor leiteiro está vivendo, não sei se vocês ouviram, né, notícia disso, que são os análogos de queijo. Uma mistura lá, que tem um pouco de queijo, mas tem amido, tem uma série de coisas, aí ela é muito mais barata, ele é muito mais barato que o queijo, e está sendo... Não, o soro é muito bom, né? O soro, assim, a questão dele é outra, assim, não é a questão de qualidade, não. Mas esse queijo é uma maçaroca de coisa lá, que ninguém sabe exatamente o que tem, e o grande problema dele não é o consumidor final no supermercado, são as pizzarias, os restaurantes que usam o produto na fabricação do alimento ali, o consumidor não sabe que tem aquilo. Uhum. E aí barateia o custo da pizza, do salgadinho, enfim, com esse tipo de produto. E aí o consumidor fica vendido, né? Ele chega e não sabe, ele não tem como saber que aquilo está sendo utilizado. E, assim, produto de baixíssima qualidade, esse sim com risco grande para a saúde, né? Então, assim, realmente precisa de uma fiscalização pesada do Ministério em cima disso. Paulo, pode falar. O que a gente está observando é o seguinte, que tem muitos casos aí que a tecnologia ela está à frente da normatização. Então, eu acho que a partir do momento que for normatizado, vai ter muitas empresas que vão deixar de comercializar seus produtos porque eles não vão se enquadrar dentro dessa norma. Esperamos que isso daí venha rapidamente, né, para começar a frear os abusos que vão ter daqui para frente. Respeito também, né, as pessoas que têm as opções, mas eu não consigo entender qual é o sentido de comer um hambúrguer que não tem gosto de hambúrguer, tomar um leite que não tem gosto de leite, quer dizer, né, que não é leite, como ter uma carne de leite, né? Eu acho engraçado isso, eu sempre questiono isso, né? Porque até nos restaurantes vem feijoada vegana. Aí eu falo assim, gente,
para que usar o nome do troço que a gente usa com carne de porco, né? Põe outro nome. E assim, né? Não, o negócio é tão bom, a pessoa sente tão de não poder comer que ela quer usar o nome, pelo menos, né? Não, ó, tem comentários. É aquela velha história, me engana que eu gosto. me engana que eu... exatamente, bem isso. Paulo Orso, presidente, está acompanhando a gente também. Ele diz assim, boa noite a todos, Cirlei, Elias, doutora Flávia, Paulo, parabéns pelas colocações, excelente debate para corrigir distorções de informações que realmente oriente o consumidor. Muito bem, isso aí o presidente Paulo Orso conversando aqui também. A Magda Fraga fala, parabéns ao sindicato, foi uma ótima semana de show pecuário. Concordo com a Magda também. Vou para mais uma pergunta aqui, a gente já está quase... Não, dá tempo ainda de você que está em casa mandar o seu recado, tá? E o seu comentário e também sua pergunta. A gente tem profissionais de alto gabarito aqui para responder. Elias, essa aqui para você. O Brasil tem se tornado um dos maiores produtores de proteína animal e os seus produtos consumidos em mais de 140 países. Só isso já dá um selo de qualidade para o país. Porém, a preocupação com a sanidade animal e vegetal continua sendo muito grande. O que o senhor poderia falar sobre isso? Ele falou tudo, né? Eu sempre tenho dito aí que o grande patrimônio da pecuária, né, da proteína animal, chama-se sanidade. É o diferencial que nós vamos vender lá fora, tá? É a gente provar que o nosso produto tem sanidade controlada. Então, até eu havia aqui colocado que quais as tendências, quais as preocupações que nós temos que ter nas cadeias produtivas de proteína. Exatamente, em primeiro lugar, é sanidade. E sanidade, a doutora sabe que se trabalha com prevenção, né? O que nós temos é que fazer os estudos, né, seja ele do país, dos estados ou da propriedade. É preciso avançar nisso, porque é a forma que nós temos de controlar. Então, ainda as questões que já foram aqui comentadas, né, de meio ambiente, bem-estar animal, a biossegurança, né, rastreabilidade, são todos conceitos que a gente tem que exercitar e pôr em prática. Mas a sanidade é o primeiro deles. Nós tivemos provas aqui no Paraná nessa luta, né, Paulo, da área livre de febre aftosa sem vacinação. Nós temos os desafios aí de criação dos conselhos municipais de sanidade, né, na região, porque os alertas, né, é lá no campo que as coisas acontecem, é no município que as coisas acontecem, e a gente precisa trabalhar forte, não desanimar nisso, porque esse é o diferencial que nós vamos vender lá fora. Além, a qualidade está provada. Hoje, genética nós temos, não perdemos para ninguém. Instalações, está ok, é do primeiro mundo, né? Indústrias, processamento, né, abates, tudo é importado, é do primeiro mundo, né? Nós temos um país que produz grãos. Isso nos dá competitividade econômica, né? Nenhum outro país tem condição de produzir o volume que nós produzimos de proteína animal com o custo que o Brasil tem. Claro que agora estamos passando aí por um período de provação, né, com intempéries e coisas assim, mas isso passa, isso não é contínuo. Então, o que além disso, né, que nós estamos para a par com o primeiro mundo, o que é que nós levamos vantagem? Com sanidade. Olha os problemas da China, né, olha os problemas da Europa, doenças, gripe aviária, vaca louca, peste suína africana, peste suína PSC clássica, enfim, nós temos que eliminar aí a questão de brucelose, tuberculose, fazer um trabalho intenso nisso, né, acabamos com a cisticercose, né, então tem várias, né, evoluções que ao longo do tempo já aconteceram. Mas eu diria assim, sanidade vai fazer e faz a diferença. Comentário chegando, o Walter Bernardi, ele fala, aliás, o Walter esteve todas as noites aqui acompanhando as transmissões, tá? Obrigada, Walter, por estar aqui conosco. Ele fala assim, parabéns ao Sindicato Rural, foi uma semana de muito aprendizado.
Realmente. O Paulo Orso, presidente, faz mais uma colocação, uma pergunta. Ele diz assim, ó, como podemos, eu vou colocar essa para a Flávia, tá? Como podemos, além deste debate, levar a informação correta ao consumidor? Hoje, até mesmo na sala de aula, os jovens estão recebendo informações erradas sobre conceitos de produção de proteína animal e induzidos a fazer a escolha errada? É uma pergunta também. Flávia. A gente acredita que cada vez mais as pessoas buscam por comprovação científica das coisas. Então, a gente tem há 5 anos o Beba Mais Leite, onde a gente não coloca nada que não tenha um trabalho científico para comprovar aquilo que a gente está dizendo. Então, se alguém fala, leite aumenta a produção de muco respiratório, a gente tem um trabalho científico, uma meta-análise, feita com um número enorme de participantes, mostrando que não, o leite não aumenta muco respiratório. Outra coisa que o pessoal fala sempre, né? Leite causa inflamação, aumenta a inflamação. Para nossa sorte, né? O mundo tem muitos pesquisadores, muitas instituições sérias, saíram 3 trabalhos na sequência, 2 mostrando que não aumenta nada a inflamação, um terceiro mostrando que tem várias propriedades anti-inflamatórias. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que a forma de levar essa informação, de conscientizar esse consumidor é essa. Não adianta a gente afirmar coisas que não existam pesquisas sérias comprovando aquilo que a gente está falando. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente faz no Beba Mais Leite há 5 anos, que é esse, de levar uma informação de qualidade. No nosso caso, a gente tem um público-alvo que são as mães. Inclusive, a gente faz um evento internacional todos os anos para esse público de mães, porque a gente acredita que elas são as grandes formadoras de opinião do que vai entrar nos lares, né? Então, a gente trabalha firmemente com esse público, levando essa informação. Hoje nós temos um mailing de quase 100 mil mães que recebem semanalmente uma newsletter com algum assunto específico relacionado com leite, sempre com esse cunho científico. Então, acho que a primeira parte da pergunta é essa. A segunda, você consegue repetir? Sim, ele cita em relação os jovens estão recebendo informações erradas desde o conceito da produção da proteína animal trazidos de escolha errada, ou seja, levam eles a escolher de forma errada pelas informações que eles recebem hoje. Até nas aulas, até na escola, né? Eu tenho uma percepção de que isso está acontecendo, mas eu não tenho uma informação, assim, eu não tenho um dado de pesquisa para comprovar isso, né? É uma coisa que a gente tem visto. Eu tenho 2 meninos, um de 5 e um de 8, e essas questões, elas sempre chegam em casa de alguma forma, e, assim, os meus meninos, eu sei que eles têm a cabeça muito bem formada em relação a isso, então eu sei que eles filtram muita coisa, chega muito pouco, mas eu fico imaginando os outros, né, que deve chegar realmente muita coisa aí errada. A gente tem visto, assim, até por relatos de pessoas próximas, muitos jovens aí na faixa de 14, 15 anos, se tornando vegetarianos, e normalmente do vegetariano passa para o veganismo, né? Então, eu acho que essas informações, de alguma forma, sim, estão vindo erradas. E até eu lembrei de um caso aqui agora, quando meu menino tinha só um menino, ele estava mais novo, vinha o cardápio da escola, do que tinha na merenda, todos os dias. Uhum. E só um dia da semana tinha iogurte, era o único alimento de origem animal, era o iogurte, era uma vez por semana. E aí eu fui questionar numa reunião e eles falaram, mas hoje as crianças têm muita alergia à proteína do leite de vaca, muita intolerância à lactose. Eu falei, olha, alergia à proteína do leite de vaca é cerca de 1%, e intolerância à lactose, cerca de 5%. Alergia à proteína de vaca, leite de vaca, só até os 3 anos, né? A grande maioria dos casos se resolve com 3 anos de idade. E vocês estão trabalhando a exceção como regra, né? Não deveria ter, para a criança que tem o problema, que a mãe relatou o problema, realmente ter uma dieta separada, mas para os outros não. E aí eu consegui o iogurte 3 vezes por semana, foi o máximo que eu consegui. Mas, assim, a gente vê realmente que tem algum movimento nesse sentido acontecendo, né? Que não necessariamente é um vegano que está puxando isso. Muitas vezes essas pessoas que não têm a informação correta. Então, por que a gente tem a segunda-feira sem carne?
Por que saiu aquela fatídico negócio da Heineken lá, churrasco sem carne, com Heineken? Porque isso aí não foi feito por vegano, isso foi feito por pessoas desinformadas que, de alguma forma, estão achando que tem que diminuir o consumo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, tem mais comentários chegando aqui, vou ler agora. O Cleiton Tiago Pires de Carvalho, quero agradecer ao Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Valini, pelo excelentíssimo trabalho de organização do show pecuário, realmente um aulão, ótimos palestrantes. Ele fala também aqui, obrigado pela oportunidade de adquirir conteúdo de qualidade de graça, é isso mesmo. A Maria Carolina Bilibil também faz um comentário, parabéns Sindicato Rural, palestra muito importante, informações boas para nós, sem custo, gratidão. Ok, o José Manuel Mendonça, coloca aqui, hashtag beba mais leite, é o trabalho mais sério em defesa do leite. Isso aí, parceiro desse, né? O João Mendonça, da BM. Bom, São Paulo, mais alguma pergunta, algum direcionamento? Aqui não chegaram mais perguntas, se o senhor tiver mais alguma, senão a gente vai encaminhar para o nosso encerramento. Eu acho que eu, da minha parte, fazendo um resumo do que a gente foi debatido, mais por vocês do que por mim, mas o maior tempo, acho que 95%, nós ficamos falando de coisas boas daquilo que nós produzimos. Ou seja, os alimentos naturais, todas as suas qualidades, a forma como é produzido, quem produz, e os outros produtos, eu vou chamar de produtos, né, porque eu não sei se são alimentos, praticamente não se falou nada. Então, são os desconhecidos que, evidentemente, vai ter a tribo que vai querer esses produtos aí, né? Mas o futuro dirá que isso daí poderá acontecer. Mas eu acho que o maior desafio, como já disse o Elias, é a gente se preocupar com aquilo que nós estamos produzindo, é a sanidade. Nós temos que fazer bem, que são produtos de qualidade, para a gente oferecer tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, que, na verdade, a gente já vem conquistando dia a dia. E, então, para nós, fica muito mais fácil falar do que é bom. Né? Então, esse é um resumo, mais ou menos, que eu faço do nosso bate-papo aí. Convido o Elias Zidek para que faça as suas considerações finais aqui, para a gente encaminhar para o nosso, cumprindo o nosso horário aqui também. Elias, obrigada, tá, pela sua participação aqui hoje. Você enriqueceu muito o nosso bate-papo. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar de eventos que defendam o agronegócio e defendam um trabalho justo, honesto, né? E que produz alimentos para o mundo, para a população. Como mensagem, eu deixo aqui talvez um desafio, né, para todos nós do agronegócio, que a gente procure atuar cada vez mais junto aos formadores de opinião. Então, aí estão todo o ensino, pessoal de escolas de todos os níveis, a área médica, né, a área médica nutricional, né, precisamos esclarecer as verdades, né, eles também não têm, né, ou têm muito pouco, né, sobre composição, origem, forma de produção, né, eu acho que é nosso dever esclarecer isso. Então, acho que a grande estratégia, convido a todos para juntos, né, todos os componentes do elo, das cadeias produtivas, a defender isso, né, falar a verdade, explicar cientificamente, né, comprovadamente, e é assim que a gente vai ajudar as pessoas, né, e fazer o grande trabalho social, que é o bem-estar das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. A família Bilibil está acompanhando a gente aqui, a Romilda Toso, parabéns aos palestrantes, ela deixa aqui o recado também. A Carmen Benete Jung, parabéns Sindicato Rural pelo show pecuário, ela é de Formosa, Goiás. Meu Deus, os meus parentes estão lá em Goiás. Pessoal, boa noite para vocês, dona Carmen.
Eu nem sei quem é, mas boa noite. Eu a não conheço, na verdade, porque eu sou Benete, mas ela não é minha parente. Ó, doutora Flávia Fontes, gratidão também por estar compartilhando todo esse teu conhecimento, desprender esse tempo dessa noite para poder vir aqui conversar com a gente. Também a sua participação enriqueceu muito o nosso bate-papo. Muito obrigada, gente. É um prazer, assim. Eu falo que depois de falar dos meus filhos, a outra coisa que eu mais gosto de falar é de leite. E não só de leite, né? Do agro, dos alimentos de origem animal. Então, assim, muito bom, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que nos prestigiou aí hoje, né? Nessa noite de sexta-feira. E contem comigo para outras ocasiões, para outros eventos, estamos totalmente à disposição aí. E vamos trabalhar para defender, né? Eu falo que é muito gratificante a gente defender alimentos que são produzidos, né, por pessoas que estão ali de sol a sol, trabalhando, dando o seu melhor. Quem conhece, quem tem, né, a oportunidade de conhecer a fundo a produção de alimentos de origem animal, se apaixona, né? O grande problema é que a grande maioria das pessoas não conhece, fala daquilo que não conhece, de maneira completamente imprópria, mas quando a gente conhece, a gente se apaixona e faz com o coração mesmo. Então, estou aqui de coração e é assim que eu conduzo o meu trabalho aí à frente desse projeto. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Muito bem, boa noite. Deixa eu só fazer aqui mais um adendo, né? Quem não pegou a nossa conversa no começo, o Neri Geller estava também convidado, né, para participar essa noite aqui desse nosso bate-papo, porém ele estava no voo ainda, né? Deve estar, enfim, teve um contratempo, estava vindo de Brasília para o estado de Mato Grosso, não conseguiu chegar a tempo por um atraso no voo, então por isso ele não esteve, né, não participou dessa noite aqui. Mas não vai faltar oportunidade para ele conversar com a população do agro do estado do Paraná. Paulo, com você? Cília, eu gostaria só de fazer um último comentário, que nesse bate-papo de hoje foi bastante interessante pelo seguinte: a gente não falou só da questão de alimento natural ou alimento sintético. Eu acho que a gente aprendeu bastante, porque se falou muito da porteira para dentro, né, do que vem se fazendo, e também falou sobre de dentro da indústria. O Elias, eu acho que foi muito feliz de comentar tudo aquilo que acontece, que vem acontecendo, como é que vem se fazendo. Então, foi um trabalho, eu acho que um debate bastante completo. Ele atendeu, eu acho que muita gente que nos assistiu no decorrer dessa noite e pôde conhecer um pouco mais do que é feito. Tem muitas imagens e muita interpretação, muita informação errônea, que eu acho que nós tivemos a oportunidade, pelo menos, de esclarecer. Eu acho que muita gente, depois desse bate-papo aí, vai ter uma visão um pouco diferente do que acontece com a indústria e com a produção de alimentos. Eu acho que foi uma grande oportunidade de passar essas informações para todas as pessoas que nos acompanharam. Quero só ler mais 2 comentários aqui que estão chegando, que também resume isso que você está dizendo, Paulo. A Terezinha Maia fala assim: parabéns, palestrantes. A Nelly fala assim: excelente conteúdo do debate, nos alertou, fazendo-nos refletir que muitas vezes nós nos deixamos influenciar por modismos. Parabéns à equipe do Show Pecuário. E a Maria Mendonça, último comentário aqui que eu vou ler: parabéns ao sindicato por todo o evento, excelente, assunto muito necessário para a valorização da proteína de origem animal. Flávia e o trabalho Beba Mais Leite, representando a importância do leite. Então, obrigada a todos, em nome da Maria. Agora, o HC, mais um, HC Linhares, fala assim: parabéns pelo Show Pecuário 2021. Foram 4 noites de excelentes palestras com excelentes temas. Gente, então, eu também me despeço aqui. Tenho uma grata satisfação e felicidade em compartilhar com vocês aqui, também estar, na verdade, aprendendo aqui com vocês nessa noite, tá bom? Com uma janelinha aqui que o Paulo e o Sindicato Rural abriram para mim nessa noite. Gratidão. Paulo, continue aí, que eu sei que tem sorteio ainda, mas essa, meu Deus, quanta coisa boa. O pessoal vai ficar com sorteio agora contigo e com sorteios, né? Boa noite, Paulo. Então, segue daí. Boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, ao doutor Elias, à doutora Flávia. Pena que o doutor Geller não pôde participar, porque eu acho que ele nos ajudaria muito nessa questão de legislação, né? Mas
Eu acho que assim mesmo foi muito valioso essa conversa que nós tivemos aí. Então, eu quero agradecer a vocês, o Sindicato Rural e a Sociedade Rural, através da minha pessoa, agradece a presença, a participação e a disponibilidade que vocês puderam ter conosco para brilhantar esse bate-papo de hoje, nesse encerramento do 7º Show Pecuário. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau. Bom, Cirlei, agora nós vamos fazer um sorteio daquelas pessoas que nos acompanharam na noite de hoje, né? E, para iniciar, nós vamos... foi sorteado já, para adiantar o nosso expediente aqui, a gente já fez o sorteio agora no final, e já temos os nomes, e esses brindes foram ofertados pelo nosso patrocinador, o Sicoob Credit Capital. Então, o primeiro prêmio é uma garrafa térmica inox, e foi ganho pela Maiara Beatriz da Silva. O segundo prêmio é um kit churrasco, foi para a senhora Josemar Bassani. E o terceiro, uma caixa térmica cooler, para o Christopher Filipon. Bom, vocês irão entrar em contato com vocês, a coordenação, a organização irá entrar em contato com os ganhadores para verificar de que forma esses brindes poderão chegar às mãos de vocês. Então, após esse sorteio, a gente está agradecendo a todas as instituições e empresas que colaboraram e participaram com a gente durante toda essa semana do 7º Show Pecuário, agradecendo a Pioneer Corteva, a Metropolitana Tratores, o Sicoob Credit Capital, a Unidone e a Primato, e os nossos apoiadores, o Sistema FAEP e o portal Sou Agro. Sem eles, a gente não conseguiria, ou talvez teria muito mais dificuldade para fazer o que a gente fez durante essa semana. E o que a gente sempre primou durante todos os eventos que nós fizemos foi sempre trazer informação, conhecimento e tecnologia para o pecuarista, o produtor rural. E eu acredito que a gente conseguiu, mais uma vez, fazer isso daí durante o 7º Show Pecuário. A gente tem recebido muitos elogios de todos os palestrantes que se apresentaram nessa semana. Isso, para nós, é muito importante. As opiniões, as informações fazem com que a gente possa aperfeiçoar a cada ano o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer a todos que participaram na noite de hoje, a todos que participaram durante a semana, e vamos até 2022, que nós esperamos que o próximo 8º Show Pecuário seja presencial. Esse é o que a gente está esperando, para a gente, pelo menos, poder se cumprimentar, dar um abraço, que é o que todos querem. E eu acho que nós vamos chegar lá, e Deus vai querer. Uma boa noite a todos. Cirlei, aquele abraço, muito obrigado à nossa parceira, né, em todos os momentos, e vamos agora para 2022. Um abraço a todos, muito obrigado.